satisfação poder contribuir um pouquinho, trazer um pouquinho do que a gente vem vivenciando na empresa, com os nossos clientes, com os parceiros, com amigos que nos procuram nesse momento. E a proposta é justamente discutir o como fazer. Para esse momento agora, a gente não está buscando trazer algo científico, buscar algo... Ao contrário, o papel da consultoria é pegar um conhecimento científico, um conhecimento embasado, mas trazer para a prática. É transformar isso, como que eu coloco isso na minha empresa? Como é que eu faço para, na minha empresa, fazer a diferença isso daí? Então, essa é a nossa proposta. Então, eu já começo aqui falando o seguinte, tá, para qual segmento? Hoje, o que a gente vai falar, a gente tentou trazer pontos em comum das empresas. Por exemplo, seja o segmento de serviço, comércio, indústria, ou aquele que se considera, eu falo sempre que se considera micro e pequeno, porque depende do que a gente está analisando. Como que você enxerga e qual que é o teu referencial. Então, por exemplo, se você é do serviço, a gente vai tentar passar por algumas áreas, mas a ideia é pegar aquilo que tem em comum com as empresas, e a gente vai transitando um pouco a fala sobre essas áreas. Então, vamos lá. Vamos começar um bate-papo aqui bem tranquilo. Olha só. Eu trouxe o seguinte, para reduzir custos, você precisa. Até peguei aqui, para reduzir você precisa. Primeiro, quem me conhece um pouquinho já sabe do que eu falo, que o insumo básico do gestor é a informação. Então, se você não tiver informação, a gente brinca muito, que se você não sabe onde você está e não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, é bem por aí. Ou se você quer ir para algum lugar, mas você também não sabe onde você está, vai ser difícil você chegar lá. Não digo que seja impossível, mas é muito, muito difícil. Então, o primeiro ponto é isso aqui, ó. Como é que eu tenho informações? Segundo, eu trouxe até uma dicasinha aqui, ó. Automatizar funções operacionais. Outra questão que dá para ser feito. Hoje tem muita coisa de baixo custo, algumas coisas até gratuitas, e se você fizer bem na sua empresa, isso vai fazer um diferencial gigante. A outra questão, processos muito bem definidos. O que é isso de processo? Processo é justamente a gente falar um pouquinho sobre como é que eu faço alguma coisa na minha empresa. Como é que qualquer pessoa que fosse executar deveria fazer daquele jeito. Claro que cada pessoa tem uma forma de abordar, por exemplo, no atendimento ao cliente. Mas existe um passo a passo que eu devo cumprir. Comprar bem. Outra coisa que eu sempre falo, que isso aqui é o pulo do gato para quem me conhece. Se você quer organizar finanças da sua empresa, se você quer organizar um fluxo de caixa, você tem que saber fazer uma boa compra. Saber comprar com informação. Outra questão que eu fico bravo, na minha primeira palestra, eu falo que eu fico bravo, porque assim, eu vejo muito empresário jogando dinheiro fora. O pós-venda. O pós-venda é uma das formas mais baratas de você fazer uma nova venda. Às vezes o pessoal tem que começar a pensar, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui mais, deixa eu mais para frente. Delivery e televendas aqui. É outra coisa que eu não preciso mais insistir. Até há pouco tempo, antes da pandemia, eu precisava insistir e mostrar isso aqui para o empresário. Hoje ele está sentindo na pele a diferença. E, atrelado a isso, o trabalhar por encomenda, se possível, pensar como se você tivesse um e-commerce. Pensa se você tivesse um e-commerce. E, por fim, a questão de entender de verdade qual que é meu estoque de giro. Qual é o meu real estoque de giro. Se eu pensar dessa forma, eu começo a entender realmente e aplicar o dinheiro. Então, vamos conversar um pouquinho sobre cada um desses aqui. Vamos lá bater um papo. Primeiro passo. Quando eu falei de ter informações, eu tenho que ter informações de algum... Tá, às vezes o pessoal me pergunta, Rodrigo, tá, eu tenho que ter informação, mas que informação? Que informação que eu preciso ter sobre a minha empresa? Então, vamos lá. A primeira, que acho que a que o empresário mais possui, são as vendas. Tá? Quanto que eu vendi nesse mês? Olha, quase todos os empresários que eu já conversei, assim que a gente começa um trabalho, que a gente bate um papo, ele sabe quanto que ele vendeu. Então, essa informação é uma informação mais comum para o empresário. Agora, quando a gente cai nas finanças, aqui já começa a complicar. Aí, às vezes, tá, legal, você vendeu quanto? Eu vendi, sei lá, 300 mil. Mas quanto de fato entrou de dinheiro para você? Quanto realmente entrou de dinheiro na minha empresa? Nesse mês? Mas como assim? Não é a mesma coisa? Às vezes o pessoal me pergunta. Não, Rodrigo, é a mesma coisa. Eu já deixei a maquininha antecipada.
Se isso for uma estratégia do teu negócio, se isso for muito bem pensado, que é uma estratégia de trabalhar à vista, que o custo da operação está embutido, que é uma estratégia pensada, beleza. Agora, se você teve que fazer isso, porque você trabalha com... Você tem que o teu contas a pagar é de uma forma diferenciada da que você vende, ou que você compra, e você está fazendo isso aqui por uma necessidade de dinheiro, aí é problema. Então, assim, é diferente. Ó, quanto realmente entrou na sua empresa? X. Realmente das vendas, daquilo que era para entrar dentro do mês. E aí, o que foi a antecipação, que isso é importantíssimo eu saber qual que é qual aqui. Estratégia. Aqui, de novo, eu volto a falar. Se eu não sei para onde que eu estou indo, qualquer lugar serve. Então, basicamente, como é que eu penso em trabalhar? Que mercados eu penso atingir? Como é que eu quero abordar? Qual que é a minha estratégia de abordagem? Rodrigo, transforma isso em coisas assim do nosso dia a dia. O que eu acho que todo mundo já consegue identificar e vamos trazer para a nossa empresa. Uma pizzaria. Eu posso ter aquela pizzaria que usa a estratégia de receber o cliente lá com ela, e eu posso ter aquela pizzaria que usa a estratégia somente do delivery. São estratégias de negócio. Esse é um modelo. Rodrigo, posso expandir isso para outro lugar? Pode. Qual outro lugar? Eu posso pensar, por exemplo, no ramo de hotelaria. Estou vendo meu amigo Roberto Carlomanho aqui. Que público que eu quero atingir? Que público eu quero atuar? Eu quero atuar naquele público de evento, eu quero atuar no público corporativo. Então, eu tenho que ter muito bem definido a minha estratégia sobre que mercado eu quero atuar, o que eu quero fazer, o que eu quero abordar, se eu vou usar uma estratégia de qualidade, se eu vou usar uma estratégia de preço. O que eu estou fazendo? Então, eu tenho que ter essa informação. Se aquilo que eu defini, eu estou chegando nessa informação. Para algumas empresas, inclusive eu tenho alguns clientes, inclusive eu tenho a satisfação de falar que eles estão aqui hoje, na produção. Quanto eu produzi no dia? Quanto eu produzi no mês? E o desafio de toda santa indústria. Qual é o custo da minha produção? Qual é o custo de cada produto que eu tenho? Qual é o custo de cada grupo de produtos que eu tenho? Esse é o desafio da indústria. É o desafio de qualquer indústria ter esse custo. E é isso que faz um diferencial. Quando você tem esse custo na mão, você pode definir sua estratégia, você pode estruturar suas finanças e você vai chegar lá na ponta e vai definir a sua estratégia de vendas. Então, isso aqui faz toda a diferença. Suprimentos. Quando eu falo suprimentos aqui, eu estou falando de uma forma mais ampla. Rodrigo, mas eu sou pequeno, eu não manjo muito de suprimentos. Tá, a tua compra. Minha compra, eu tenho que me preocupar com isso? Sim. Eu usei o exemplo do hotel aqui. O hotel tem que saber como é que ele compra para poder... Se ele, por exemplo, ele trabalha com produto perecível, ele trabalha com outros tipos de produto que se ele comprar num lote econômico, às vezes ele pode pagar metade do preço que ele compra. E aí eu tenho que saber o desembolso. Mas aí eu tenho que saber se eu tenho caixa para isso. Quem vai me falar se eu posso fazer essa compra ou não são minhas finanças, é meu fluxo de caixa. Se eu tenho a informação do fluxo de caixa, de quanto eu tenho para receber, quanto eu tenho para pagar, quanto eu tenho de dinheiro disponível. Então, se eu tenho essa informação na mão, eu posso criar uma estratégia de compra aqui. Para dar um exemplo. Mais do que isso, às vezes eu preciso trabalhar com logística, eu trabalho com filiais, é mais barato eu fazer uma compra ou eu movimentar uma mercadoria no momento que está meio parado. Eu tenho que ter essa informação na mão. Se eu tenho essa informação na mão, eu consigo tomar decisão. De novo, volto onde eu estou chegando aqui. O insumo básico de cada gestor é a informação. Para eu poder tomar para que eu possa tomar uma decisão. Eu vejo que muitos empresários, às vezes, tomam decisões que não são as melhores para o negócio, não por culpa deles, não porque eles não saibam gerenciar, porque não tem informação. É falta de informação. E, por fim, o marketing. O marketing é como é que eu chego nesse meu cliente. Eu gosto de brincar com os meus clientes, a gente separar assim, de uma forma bem simples. Quando eu vou falar de marketing, eu cito o seguinte. Pensa assim, de uma forma simples. O marketing é eu fazer o meu cliente me conhecer e eu atrair esse meu cliente para mim. Rodrigo, mostra isso de uma forma mais simples. O marketing, gente, por exemplo, se eu for abordar o marketing digital, eu vou ali na prospecção. Eu começo a prospectar o meu cliente. É aquela abordagem, é receber um lead, é trabalhar esse lead, até a hora que esse cara se interessa por um produto meu. A hora que eu começo na etapa final do meu funil de vendas ali embaixo. De uma forma bem clara, que aí ele se mistura com a parte comercial e a parte de vendas em si. Então, isso é marketing. Quando eu falo isso aqui para vocês, gente, essas são as principais informações. Tá, Rodrigo, mas você não falou da produção dos suprimentos e do marketing. Nos suprimentos eu vou falar o seguinte, eu sei qual que é o estoque mínimo que eu preciso ter de um produto.
É outro desafio gigantesco da indústria, mas principalmente de quem faz revenda, de quem trabalha com revenda, que trabalha com um estoque gigantesco, uma quantidade, assim, gigante de itens. Eu sei qual que é o estoque mínimo, eu tenho que calcular isso pelo giro. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o marketing, que a gente fala um pouquinho, tem aqui alguns especialistas em marketing, aqui tem o Beto, que está com a gente. Eu consegui definir minha persona, o que é isso? Quem eu quero atingir? Quem é o perfil daquela pessoa que eu quero atingir ou daquelas pessoas? E aí as agências vão trabalhar com toda uma estratégia para chegar naquela pessoa. Então, isso aqui são as informações que eu preciso ter na minha empresa para tomar uma decisão. Esse é o primeiro passo. Rodrigo, mas tudo isso? Não, essa é a primeira etapa. Nós só estamos falando de ter informação. Muitas vezes, quando a gente vai começar uma consultoria numa empresa, a gente não tem informação. Então, a primeira etapa é possuir a informação. Esse é o primeiro passo. Tá. O que mais? Processos, eu não coloquei aqui, mas vou frisar. Muito, mas muito bem definidos. Tá, Rodrigo, o que é processo? Tá, esses quadradinhos, esses fluxograma que eu não entendo nada. Entende sim. Eu vou falar por quê. Hoje a gente consegue escrever um fluxograma de processo com 4 elementos. Eu consigo, com 4 elementos, escrever qualquer processo. Dá para ser feito. Dá para fazer. E mais do que isso, se eu deixo isso muito claro, eu reduzo o custo, eu reduzo o retrabalho e eu reduzo mais do que isso, um custo de venda. Aí, às vezes o pessoal fala, custo de venda? É, custo de venda. Como? Ó, vou pegar um processo bem simples, mas muito simples. Se vocês pegarem os sistemas ERPs, eles já vêm pensado, quase todos que eu já conheci, eles já vêm assim, ó, o processo da venda. Orçamento, pedido, na maioria dos casos, fatura, emissão de boleto e a entrega da mercadoria. Os ERPs já vêm pensados dessa forma. Muitos empresários não enxergam isso daí, mas ele está desse jeito. A maioria dos ERPs tem essas etapas. Esse é o mais básico. Isso é o mais básico que eu falo para a empresa fazer. E às vezes o pessoal fica brigando comigo que se um cliente entra na loja e te perguntou o preço de alguma coisa, ele está fazendo um orçamento com você. Se ele ligou no teu hotel e te pediu o quanto custa uma suíte, cara, é tua chance. O cara chegou até você. Quem é você? Qual é o seu telefone? No que você está interessado? Ou você veio na minha loja. Como é que é o seu nome? Muitas vezes, nas cidades aqui da nossa região, eu conheço essa pessoa. Então, não preciso perguntar para ela o nome dela. Eu sei quem é. Mas eu tenho a chance de já jogar para minha empresa, olha, eu tive uma possibilidade de venda. É um orçamento. Registra isso. Registra essa informação, por favor. Por quê? Eu começo a ver, primeiro, qual é a minha capacidade de venda. Eu tive procura. Se alguém ligou, foi até minha loja, me mandou um e-mail, me mandou um WhatsApp, registra isso, pelo amor de Deus. Por quê? A partir disso daí, por exemplo, se o teu ERP não fizer isso, às vezes você está com um ERP um pouco mais antigo e tal, mas tem ERP que já tem o CRM lá. O que é isso? É um sisteminha, gente. Eu vou falar bem simples do que você precisa saber agora. E se você registrar o que ele tem que fazer para você, ele vai te avisar. Que o cara teve lá hoje, ó, é um orçamento pequenininho. Então você vai me avisar no fim do dia. No fim do dia eu vou ligar para esse cara. Ou não, é um orçamento grande, é um outro modelo, eu estou vendendo para uma empresa. Então, daqui 3 dias eu preciso retornar para esse cara. Ele vai me avisar. Eu não vou pegar qualquer papel lá, anotar, ou vai ficar no meu e-mail e eu vou esquecer. Ele vai me avisar. Ele funciona de uma forma muito simples, o CRM. Eu estou simplificando o que um CRM pode fazer aqui. Mas ele vai me avisar para eu ligar para esse cara. Então, eu vou daqui a pouquinho falar de uma automação, mas aqui eu estou falando só de processo. E outros processos, gente, qualquer outro processo, se eu tenho ele muito bem definido, a chance de um retrabalho é gigante, de eu não ter retrabalho é gigante. É gigante, eu não vou ter retrabalho. Mais do que isso. Sabe quando você vai num lugar e você fala assim, nossa, eu adorei o atendimento daquela empresa. É um atendimento de qualidade? É porque o cara tem um processo muito bem definido. As pessoas são treinadas para executar aquilo. Se as pessoas são treinadas, cada pessoa vai usar uma fala. A gente não quer ninguém, por exemplo, no atendimento ao cliente, fazer daquela coisa do telemarketing engessado. Nós estamos querendo indo para estar ligando, para estar chamando. Não é isso. Cada pessoa vai abordar do jeito, mas ela sabe o que ela tem que fazer. Se ela for partir para uma venda, ela vai fazer uma abordagem, ela vai fazer isso, aquilo. Depois, eu vou chegar para a venda, é o orçamento, é o pedido, é a fatura. Ela sabe o que ela precisa fazer. Então, se eu tenho isso muito claro, eu sei como é que a minha empresa funciona. Tá, Rodrigo, mas aonde que eu chego nisso?
Olha, eu vou dar um exemplo. Quando a gente consegue mapear todos os processos da empresa, o empresário chega no sonho dele, que é a empresa funcionar sem ele estar no operacional e ele poder ficar com o tempo só para fazer negócio. Esse é o sonho do empresário. Ele poder ficar fazendo o quê? Negócio. E ele sabe que a empresa vai rodar sem ele. É assim que funciona. Então, a ideia de ter o processo muito bem definido, como eu estou falando para vários empresários aqui, uma outra questão. Às vezes você tem um baita de um talento na empresa. O cara que faz um diferencial gigante. Se você não mapear teu processo, deixar aquele processo como um know-how da tua empresa, se esse talento for embora, aquele conhecimento vai embora. Se você definir o teu processo muito bem definido, você vai pegar pessoas e vai transformar aquele processo como um know-how da tua empresa. É a tua empresa que vai fazer aquele tipo de atendimento. Vou pegar alguns exemplos. Estou vendo aqui meu amigo Rodrigão. Por exemplo, lá na Mobile, eles têm um excelente atendimento, mas é um processo de atendimento deles. Se ele precisar tirar um funcionário e colocar outro, o outro que chegar vai saber como é que funciona cada etapa da empresa dele e vai continuar. Então, isso se torna um know-how da empresa. Olha só a mudança de mentalidade que a gente começa a fazer. Então, por isso que é tão importante ter um processo muito bem definido. A gente estava brincando aqui no começo. Por que o Janderson tem um lanche tão gostoso e toda vez que você vai comprar lá é do mesmo jeito? Porque é o mesmo passo a passo, é o mesmo modelo, é como eu vou fazer. Então é dessa forma. Eu estou usando alguns modelos aqui para vocês entenderem. Bom, outra coisa que eu falo muito claro, gente, às vezes eu ouço assim, o pessoal falar assim, não, mas às vezes você está pagando muito caro de um funcionário, contrata um estagiário. Gente, primeira coisa que a ideia do estagiário é para ele que ele possa vir na empresa, desenvolver um conhecimento. A empresa fornece o conhecimento para ele, ele traz um pouco do que ele sabe até para aprender. Não estou falando aqui de jovem aprendiz, estou falando de estagiário. É outra coisa. Uma função, hoje, gente, dá para pensar quase em todas. Eu não vou afirmar. Dá para automatizar funções operacionais. Como assim? Gente, dá para ter um PABX digital. Eu consigo colocar, por exemplo, respostas automáticas nas minhas redes sociais. É só falar com o pessoal das agências, dá para fazer. E o sonho de cada empresa. Por exemplo, se eu estou hoje, não dá mais para pensar em não estar na web. Não dá mais para pensar em não ter uma venda na web. Seja ela pelos aplicativos, seja ela por um modelinho de e-commerce, seja, por exemplo, pelo teu próprio site ali, teu modelo, mas dá para você criar uma máquina de vendas. Eu falo isso aqui, a pessoa fala, máquina de vendas, o que é isso, Rodrigo? Uma máquina de vendas, gente, é um modelo que quando eu capto um contato da internet, hoje eu tenho até integração com o WhatsApp no meu site, eu posso criar para cair por ali que a pessoa chegou para mim, ou mais do que isso, eu peguei um contato, eu posso criar uma automatização, onde eu vou nutrindo esse lead, posso transformar ele numa pessoa que eu comece a conhecer o perfil dele, até essa nutrição toda chegar lá na minha venda. Eu consigo criar isso daí. Com processos de e-mails, eu posso criar a questão de outras funções, que a gente pode conversar depois, bater um papo, mas eu consigo automatizar toda essa questão da internet. Rodrigo, mas e quem não está na internet? Bom, primeiro, deu para ver que todo mundo dá para vender pela internet hoje. Qualquer empresa dá para vender pela internet. Eu posso trabalhar. Eu posso criar uma máquina de vendas para qualquer tipo de empresa. Rodrigo, 15 minutos. Obrigado, Amanda. Então, dá para eu fazer isso. Dá para eu fazer. O café da Fernanda, óbvio que dá. Eu presto o café 150. Eu presto algum serviço específico, por exemplo, da venda de ar-condicionado. É óbvio que dá para vender. Dá para vender por lá, dá para nutrir esse lead, dá para fazer tudo por lá. Eu posso criar uma máquina. E mais do que isso, pode ter certeza de uma coisa, gente. É muito mais barato do que eu pôr gente para fazer isso daí. Pode ter certeza. É muito mais barato. Então, eu estou reduzindo o custo. Quando eu automatizo aqui, primeiro, eu crio um padrão, eu crio uma qualidade de atendimento. Segundo, eu vou ter aquele custo específico de investimento. Eu paro de ter outros tipos de custos atrelados àquilo. Muitas vezes de espaço físico, mão de obra e tudo mais. Isso aqui dá para funcionar nas nuvens. Então, olha só que interessante. Eu estou trazendo algumas coisas aqui que eu não trouxe, principalmente naquela minha primeira palestra. Aqui que eu falo que é o pulo do gato. Ah, Rodrigo, mas todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe.
A compra, ela tem dois fatores. A primeira delas é você reduzir teu custo. A primeira delas é você reduzir teu custo. A segunda é você conseguir organizar seu fluxo de caixa. E aí entra muito o pulo do gato, que muitas vezes o pessoal chega para a gente e fala assim, ah, Rodrigo, mas eu estou com um problema no meu financeiro. Às vezes o problema dele é na compra. Não é só lá. O financeiro dele tá organizado. O problema dele está lá na compra. Está refletindo no financeiro. O comprar bem é saber o seguinte. Primeiro, qual é a minha necessidade dos produtos? De novo, eu tenho que ter informação. Qual é a minha real necessidade de alguma coisa? Assim que eu sei essa real necessidade, eu vou pensar numa outra coisa. Será que só tem esses fornecedores para me fornecerem? É a segunda pergunta. Gente, hoje a gente está no mercado, o momento é específico, mas eu posso comprar de um nacional, às vezes até internacional. A gente sabe disso. Quantas pessoas não importam aí nas compras, mas principalmente, quando eu estou aqui no meu mercado local, eu posso desenvolver fornecedores. A ideia de desenvolver fornecedores. Como que é isso, Rodrigo? Falou, olha só, gente, a gente já conseguiu em algumas empresas você criar um processo onde, por exemplo, eu vá numa empresa, negocio o melhor preço, mas o cara fala assim, mas eu só consigo fazer esse preço se você me consumir X quantidade. Beleza. Num ano eu acredito que eu consuma isso. E aí você consegue aquele preço super joia, mas você não precisa desembolsar o dinheiro. Você vai consumindo de acordo com a sua necessidade daquele seu perfil mensal. É óbvio, você tem que saber quanto você consome, porque se passar um mês, 2, você não consumiu aquilo, o cara pode te chamar para conversar. Mas por isso que a gente sempre pressupõe a ideia do ganha-ganha, a ideia da transparência. Se eu sei o quanto que é o meu volume, eu consigo negociar isso. Para o meu cliente é bom, porque ele fechou um contrato comigo e ele sabe que eu só vou comprar dele. E para mim é bom, eu vou ter aquele preço lá embaixo. Aí às vezes o pessoal me pergunta, Rodrigo, mas isso é bom? Mas e daqui a pouco se alguém faz uma promoção? Gente, aí entra algumas questões. Vamos lá levar em consideração. Se eu tenho a informação, se eu sei o custo real de um produto, se eu sei lá embaixo, mesmo que alguém faça uma promoção, qual que é o menor preço que a pessoa pode chegar, e eu negocio nesse preço, qualquer promoção real não vai chegar naquele preço. Se está chegando num outro preço, eu vou ser bem sincero com você. Eu fico em dúvida desse produto que a pessoa está ofertando. Então, cuidado. Eu estou afirmando, assim, eu estou fazendo uma afirmação aqui que ela pode ser muito bem delicada, por exemplo, pode chamar atenção, mas eu prefiro garantir um custo muito bem baixo numa negociação do que, às vezes, o outro cara fez uma promoção para mim, tá, mas é um mês. E o restante do ano? Então, a gente tem que pensar, o empresário pensa no longo prazo, gente, a gente não pensa num mês. E é isso que eu sempre falo para o pessoal. Então, por exemplo, e qual que é meu sonho? Qual que é meu sonho, por exemplo, de um relacionamento? Vou dar outro exemplo aqui. Para quem conhece, por exemplo, o pessoal que fornece cimento, as cimenteiras, por exemplo, eles chegam a um nível de negociação com o cliente que ele chega, olha só onde eu quero chegar, seria acho que o sonho de qualquer empresa. Ele tem o site dele lá, que o usuário tem lá usuário e senha. Igual tem o aplicativo, sabe o aplicativo que a gente baixa do pessoal que fornece comida pra gente? Nas grandes empresas isso também dá certo. Quando você chega num nível de organização e de relacionamento com o teu cliente, e você estabelece essa parceria, o cara vai te pedir direto. Você não precisa ter aquele representante externo, você não precisa ter toda aquela estrutura de venda, o cara vai cair direto lá na sua venda. Eu consegui estabelecer um monte eu consegui cortar um monte de etapas e criei a fidelização. É o sonho de qualquer empresa. Às vezes o pessoal acha que só a pequena que faz, não. A grande consegue fazer isso também. Pós-venda, gente. Isso aqui eu bato o pé também com o pessoal. O pós-venda é a maneira mais barata que se existe de fazer uma venda. É a maneira mais barata. Por quê? Porque o pós-venda, olha só, isso aqui são alguns números que estou mostrando para vocês aqui. Ó. Aqui o pessoal, 97%, é o Net Promoter Score, é o NPS. É o grau de fidelização que o cliente tem com você. Então, o que é isso daqui, gente? Olha só. Se eu tenho um bom pós-venda, o que acontece?
Preste atenção. Eu posso gerar uma recorrência ou fidelização naquele cliente se o meu produto é para venda recorrente, para um cliente mesmo, que ele consome todo mês. Por exemplo, que eu utilizei ali o café. Eu vou dar alguns outros exemplos ali que a gente quer consumo diário. A questão do lanche ali no final do mês. Estava citando o pessoal aqui, por exemplo, material de construção. Por exemplo, se eu for pensar na indústria, a indústria pensar vender para o consumidor final, pode ser que ela venda uma vez. Eu dei exemplo do material de construção, a pessoa está construindo e está comprando telha. Ela vai comprar uma vez, a cada 5, 10 anos. Mas se o meu cliente é o depósito de material de construção, esse cara vai me comprar recorrente, porque ele vai vender para várias pessoas. Então, olha só, se eu faço um bom trabalho, se eu tenho um ótimo pós-venda, eu não tenho custo. Meu custo, basicamente, gente, em alguns casos, o cara te liga pedindo o produto. Qual que foi o custo de aquisição de um novo serviço? Você ter prestado um bom serviço primeiro. Não, Rodrigo, meu serviço é direto lá na ponta e eu vendo colchão. Ou eu vendo marcenaria planejada. Tá. Então, talvez você vai vender uma vez para aquele cara na ponta. Mas se você fez um bom trabalho, a chance desse cara te indicar para uma outra pessoa e te passar uma relação de outras pessoas que ele conhece que vai precisar do seu produto é gigante. E aí você chega o quê? Você chega com uma reputação de alguém que já comprou, já gostou, a pessoa pode ir lá ver o produto dela e mais do que isso, alguém que já conhece o teu produto. Então, olha a diferença do que é um pós-venda bem feito. E isso aqui, gente, eu falei de novo, o CRM ajuda a gente demais nessa área. A empresa hoje que não tem um CRM, ela está fadada a ter um problema seríssimo. A ter um problema muito sério. Então, olha só, quando eu tenho um CRM na minha empresa, eu tenho uma coisa muito bem diferenciada. Delivery televendas. Delivery televendas. Olha que interessante. Hoje, gente, eu não preciso mais convencer ninguém que o delivery e o televendas ele é importantíssimo. As pessoas estão entendendo. O delivery, mais do que nunca, para o pessoal de alimentação. O televendas, gente, eu posso pensar, inclusive, em teletrabalho. Como assim, Rodrigo? O home office está funcionando. Tem empresas que estão trabalhando no home office e o atendente está em casa, de bermudão, sentado lá no jardim de casa, lá, ligando para as pessoas e vendendo. Eu não tenho o custo de uma estrutura. Em alguns casos, eu posso contratar algumas empresas que têm esses funcionários, mas eu posso, inclusive, contratar essas empresas por comissionamento, no êxito que a gente chama. Igual, às vezes, quando você contrata um serviço jurídico, que é no êxito. E mais do que nunca, gente, eu estou diminuindo todo o custo da estrutura. Às vezes, porque, por exemplo, eu estou dizendo isso, porque às vezes eu tenho uma empresa, ela vai funcionar naquele modelo. E às vezes eu tenho que ter um espaço físico só para a minha venda. Só para ter lá. Às vezes eu tenho 5, 6, 10 vendedores. Eu posso pensar nesse televendas. E às vezes ele é muito mais efetivo, muito mais treinado e controlado do que outros modelos de vendas. E aí entra o delivery aqui. O delivery que eu estou colocando aqui, o modelo delivery, é você não ter o espaço físico e ter a entrega. Rodrigo, não, meu modelo, eu sou hotel, eu sou um restaurante. Eu não estou dizendo para você mudar simplesmente o negócio. Eu estou mostrando que é o seguinte, para muita gente que enxergava que restaurante ou fornecer alimentação de qualidade, eu tinha que ter uma estrutura homérica com custo gigante, eu posso pensar em delivery, que é um outro modelo. E aí eu vou criando situações aqui. Vou criando modelos de vendas. O televendas, então, eu acredito muito. Eu acredito muito no televendas. Não estou falando telemarketing. Televendas, de fato, fazendo uma abordagem, por exemplo, para um cliente que eu recebi um contato, eu abordando uma empresa, para que ele pode ser tanto uma venda direta, como ele pode funcionar como uma etapa de uma venda, que às vezes eu vou precisar fazer uma visita, por exemplo, a hora que voltar para o pessoalmente, a hora que eu voltar para o modelo, assim, que a gente possa voltar a ver, abraçar as pessoas, dependendo do meu modelo de negócio, eu preciso, às vezes, ir lá visitar. Mas aí também tem alguns modelos aí de negócios aí que a gente vai pensando. Isso aqui a gente pode conversar bem tranquilo, que dá para fazer muita coisa. Trabalhar por encomenda desse que possível. Gente, isso aqui, muita gente, por exemplo, já trabalha, por exemplo, tem indústrias que trabalham com, a gente chama de produção puxada, que ela tem um volume de trabalho legal, mas dá para ela produzir cada pedido que chega para ela, não fica deixando no estoque.
Mas ela até trabalha com estoque de segurança, mas ela trabalha por encomenda. Agora, você tem do outro lado, por exemplo, eu estou falando de uma indústria. Eu tenho a boleira, aquela boleira da cidade, o pessoal que trabalha por encomenda. Então, o pessoal já entendeu isso daqui. Eu não preciso ter o quê? Estoque. Isso aqui é o diferencial. Eu não preciso começar a ter estoque. Hoje, no e-commerce, quando eu começo a pensar no e-commerce, a maioria das empresas de e-commerce não tem estoque. Quem trabalha na ponta vendendo, normalmente trabalha com o estoque do fabricante, aquela pessoa que distribui. Então, o e-commerce, que eu trabalho por encomenda, se eu consigo adequar isso aí no meu processo, no meu negócio, ele é fantástico. E aqui, eu quero deixar o último item aqui pra gente, que é muita gente acha difícil achar isso daqui. Se você tiver informação, não é difícil. É o estoque de capital de giro. O estoque de giro que a minha empresa tem que ter de um certo produto. Isso aqui, ó, eu trouxe para ilustrar um modelo, mas eu não quero que ninguém fique se preocupando muito em ler o gráfico, esse modelo aqui. Minha preocupação é o seguinte. Em média, quanto eu vendo de um produto por mês? Eu vendo X. Tá. Quanto tempo demora para o meu fornecedor me entregar? Ele me demora uma semana. Tá. Então, se eu tenho esse cálculo, que eu sei quanto eu vendo, por exemplo, semanal, ou quando eu vendo mensal, e o tempo que esse cara demora para me entregar, a hora que chegou num volume que eu, dali para frente, eu tenho que fazer o pedido para chegar perto, para eu não entrar na minha zona crítica, que eu entrei no meu estoque de segurança, eu faço um novo pedido. Tá, isso é difícil? Não. Se eu tiver um sistema, se eu tiver um controle, eu consigo saber qual que é o meu giro que eu tenho para trás. Dá para calcular isso aqui de uma forma muito bem tranquila. Rodrigo, mas eu só tenho anotado, dá para pôr numa planilha, a gente faz isso daqui. É óbvio assim, que o ideal é ter um sistema, mas dá para montar isso daqui. Ou seja, por que eu estou falando sobre isso daqui? Tudo que eu estou falando, gente, é forma de reduzir custo. O estoque de giro, porque eu estou falando assim, vou frisar muito aqui. Cansei de pegar empresas de revendas que às vezes o cara fatura 250 mil e ele tem um estoque lá de 1 milhão e 200. Isso é legal? Na maioria das vezes não, porque o que ele tem parado lá é algo que não gira rápido. É algo que demora muito para girar. Tem coisa lá que está mais de um ano e meio parado. Então, Rodrigo, mas eu quero ser conhecido por lugar. Eu canso de ouvir isso aí. Que eu tenho tudo. O cara chega lá e ele sabe que tem tudo. Se você tem caixa para isso, se o teu estoque de capital de giro está tranquilo ali para você ter um modelo desse, é uma estratégia que você pode definir. Se for estratégico, beleza. Só que, por exemplo, eu não preciso ter, por exemplo, 10 itens de um negócio que me custa, às vezes, 15 mil reais, que eu vou girar isso daí, vou vender 2 peças dessa por ano. Então, eu tenho que saber de verdade qual que é esse giro meu. É aí que a gente, às vezes, as pessoas não entendem isso daí. Oi. 5 minutinhos. Obrigado, Amanda. Então, é isso que eu chego, gente, e digo para vocês. Tem que entender. Agora, para saber disso daí, eu tenho que ter o quê? Números. Eu preciso ter o quê? Informação. Se eu tenho a informação, eu consigo fazer tudo isso daqui. E, gente, para finalizar aqui hoje, vou falar uma coisa que quem está comigo aí, quem é cliente nosso, quem é amigo nosso aqui, já sabe. Empresário, normalmente você é bom em fazer um produto, em prestar um serviço. E não é porque você criou uma empresa, a empresa começou a crescer. Se você não tem informação na área de gestão, que a hora que a tua empresa começa a crescer, vem alguém que pega um chip para você e fala assim, ó, tum! E aí você sabe tudo. Você vai saber tudo de finanças, você vai saber tudo de marketing, você vai saber tudo de estratégia. Gente, para de se culpar. Eu canso de encontrar empresários por aí que não estão dormindo à noite. O cara está se culpando que não está conseguindo dar conta da empresa dele. Por quê? Porque o cara acha que ele tem que saber tudo, cara. Eu brinco aqui, a Amanda que está aqui falando, outro dia eu fui brincar com ela, ela me deu uma dura. Eu tinha pregado um quadro, fui tirar lá, estava tudo bonitinho e tal, fez um baita de um buraco na parede. Eu tentando tampar aquilo lá. Ela falou assim, ó, tampa com gesso. Eu punho o negócio chupava. Eu punho o negócio chupou. Mas porque eu não sei, não é minha. Eles são especialistas. Então, cada um na sua, gente. Eu estou falando isso, para de se culpar, empresário. A tua empresa, ela cresceu, sinal que ela deve ter dinheiro para contratar gente
que conheça de cada área, para fazer alguma coisa de cada área. Estabelecer e contratar uma pessoa para fazer aquilo. Você é bom numa coisa, você não precisa. Ninguém sabe tudo. Por exemplo, cada um sabe um determinado ponto. Então, para de se culpar, para de achar que você está no filme do Matrix lá, que chegou o chip e você, tum, agora eu sou um expert em tudo. Vou mandar ver em tudo, vou arrebentar. Para com essa cobrança. Tem empresas especializadas no mercado para te ajudar, cada uma numa área, cada uma numa função específica, para que o teu negócio siga. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, o tempo que vocês expenderam aqui para a gente, aqui para mim aqui. Esses aqui são nossos contatos aqui, ó. Quando voltar, tá todo mundo convidado a tomar um café lá com a gente ali. Eu tô lá na Marina Bruno Regina, ali na Nova Ribeirânia, pertinho do fórum ali. E esse aqui é o nosso número de telefone, o meu e-mail pessoal aqui, se vocês quiserem falar comigo. Esse aqui são nossas redes sociais e o nosso site. Então aqui, muito obrigado mesmo por todos vocês estarem aqui hoje. Eu sei que tá todo mundo aí se desdobrando nas suas empresas, mas para mim foi uma honra encontrar todos vocês aqui hoje. Gente, o meu muito obrigado.